Podcast Unindo Propósito. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos podcast aqui diretamente para você. E hoje, mais um programa muito especial. Esse programa que traz entrevistas que realmente vão impactar a sua vida. Hoje a gente traz uma pessoa aqui muito importante, que pode inclusive revolucionar a história do Brasil. Não é mesmo, Simone? É isso mesmo, Miriam. Hoje, o nosso convidado especial é o Renan Antônio Ferreira dos Santos, mais conhecido como Renan Santos. Ele tem 42 anos, é um ativista, um empresário, músico e um político brasileiro. Ele ficou conhecido como um dos fundadores do MBL, que é o Partido do Movimento Brasil Livre, e é pré-candidato à presidência do Brasil. Renan, é um prazer ter você aqui no Indo Propósitos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, meninas, e vamos trocar ideias. Isso é bem legal. É isso mesmo. Eu já começo falando que eu acho que a família Santos vai dominar o mundo, no Brasil pelo menos, né? Olha, temos aqui Brasil, um Santos. Dois Santos aqui na bancada. É verdade. Silvio Santos chegou longe. Verdade. Apóstolo Celso Santos é o dono da TV 10 daqui, né? O Apóstolo Celso Santos da Rede Cinturão. Da Batista Renovada também. Então a gente tem bastante gente Santos aí. Olha. Que são pessoas fortes de opinião, né? Sim. E é por isso que você tá aqui. Sim. Se não tiver forte, se não for forte, não tiver opinião, então nem dá pra estar no podcast. Não dá pra vir em podcast. Agora conta um pouquinho pra gente. Quem é o Renan Santos? Pra quem ainda não conhece. Pode até olhar ali, ó, naquela câmera. O Renan é um cara meio tímido, porém muito ambicioso. É alguém que se vê como alguém criativo e que tem um propósito muito forte, né? Sou um cara simples, gosto de cozinhar, gosto de tocar guitarra, sou músico, sou compositor, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Leio bastante, não sou muito festeiro, já fui muito festeiro quando era mais jovem, confesso que eu tive essa minha época legal. Não sou muito de beber, eu tenho um estranho apreço por... Eu gosto de ficar sozinho, eu sei manter a tal da solitude. Se me deixa um fim de semana sozinho, quieto na minha, eu consigo ficar sozinho, quieto na minha, numa boa. Talvez porque eu me canse muito pensando as coisas, e a gente tem muito trabalho que usa a cabeça ao longo da semana, então quando eu preciso desligar, eu desligo mesmo, né? Tenho, vamos dizer, uma ideia fixa de que nós, né, o grupo que eu tenho de pessoas, vai mudar o Brasil e que vai tornar o Brasil um país muito grande, e que a gente vai entrar pra história fazendo isso, e com base nisso a gente luta bastante, treina, né? A gente se especializa naquilo que a gente faz, pesquisa muito, e a gente está construindo todo um universo, que é o Partido Missão, o próprio MBL, que a gente já lançou em 2014, Revista Valete, todo um ecossistema de criações políticas e intelectuais para a gente desenhar um tipo de país muito diferente do que a gente tem hoje. E eu tenho, vamos dizer, muita felicidade em fazer isso, é uma coisa que eu gosto. E trabalhar com algo que você gosta e que você sabe que tem um significado maior é muito bom. Então, vem sendo bem legal.
Que legal, Renan. E por que você decidiu colocar o seu nome como pré-candidato à presidência do Brasil? Eu nem cheguei a eu colocar meu nome. Foi o grupo que falou, não, Renan, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Eu falei, você tem certeza? Porque assim, o que acontece? Eu sou uma das lideranças, sou um dos fundadores do MBL, depois fui um dos fundadores do Partido Missão. Tivemos muita luta, muito trabalho, a gente se matou para fazer esse processo. E as pessoas me veem como uma das lideranças naturais nossas. E acho que por eu ser uma liderança criativa e por manter, vamos dizer, os propósitos do grupo de pé depois de tanto tempo, acho que as pessoas enxergam um horizonte, eu fico feliz, né? E me veem como uma pessoa capaz de liderar. Legal. E conta um pouquinho também pra gente como foi esse processo de conseguir fundar o Missão. A Missão, né? O partido A Missão. É a Missão. Olha, bem difícil, viu? Não é uma coisa fácil, não. Na verdade, é cada vez mais difícil montar partido no Brasil. Pra quem tá nos vendo, são 547 mil assinaturas que precisam ser validadas no TSE e elas são coletadas no estado, aí vão para São Paulo, aí você tem que subir no sistema. É uma burocracia que é feito para não fazer, né? A gente tem que entender que os partidos políticos no Brasil representam uma possibilidade de ganhar dinheiro gigantesca. Os líderes partidários no Brasil são, na prática, eles não vão declarar isso, tal, mas eles são quase todos multimilionários, quando não bilionários. Fazem lobby dos mais diversos, usam o poder que eles têm com as bancadas deles para fazer negócio com grandes grupos empresariais, lobby de toda sorte. O presidente do PP, o Partido Progressista, Ciro Nogueira, foi pego agora no carnaval viajando com um jatinho de um lobista da área de bets, o do cara que trouxe o jogo de Diguinho pro Brasil lá pra Indonésia. Então esses caras vivem uma vida na babesca. O presidente do União Brasil, o Antônio de Rueda, organizava festas, estilo festas do Vorcaro, lá em Mykonos, em barcos. Ou seja, quem é que tem dinheiro pra levar um monte de gente famosa do Brasil, com o Gustavo Lima tocando, pra um barco no meio do Mediterrâneo pra comemorar o próprio aniversário? Esse dinheiro não veio de coisas lícitas, sejamos honestos. Então, é fechado, é difícil, porque é como se fosse um passaporte para você se tornar um bilionário. Eu não montei para isso partido, nem nós montamos para esse partido. E aí tivemos que entrar as regras duríssimas que tem para, de acordo com eles, entrar nesse clube seleto. E nós entramos para fazer um jogo honesto, para quebrar esse sistema por dentro. E eu acho que vem dando certo até agora. O partido tem 4 meses de vida, 4 meses de existência. Já estamos trabalhando para ter mais de 1.300, 1.400 candidatos só esse ano para as eleições em todo o território nacional. É uma tarefa super difícil, nós não temos dinheiro, mas quem conseguiu montar e passar por aquele processo burocrático, mais de 2.000 pessoas coletando assinaturas ao redor do Brasil, consegue também montar as campanhas, então a gente está muito confiante. Muito interessante. E você tem afirmado aí que o bolsonarismo precisa acabar. Sim. E como é que vocês vão conseguir o apoio dessas pessoas, né? Trazer essas pessoas para dentro do Missão? Olha, houve uma experiência engraçada. Assim, as pessoas se apaixonaram pelo Bolsonaro. A gente está falando aqui de uma rede que atua no Paraná. E o Paraná, muita gente ama o Bolsonaro. Se você pedir para um eleitor do Bolsonaro explicar racionalmente por que ama ele tanto, porque ele vai falar, eu não amo, eu gosto. Não, ama sim. A gente sabe que amor de homem é um negócio complicado. Homem que se apaixona por outro homem, fica lá defendendo e ama o Bolsonaro. Esse amor é um sentimento, e até às vezes bonito. O problema é que você não tem que amar um cara pra colocar ele na política, pra ele te administrar, né? Ele, no fim do dia, o Bolsonaro é um homem falho, é um homem covarde, é um homem sem preparo, é um homem com uma liderança débil, é um homem que trai os próprios liderados. Ele não é um homem capaz de tornar o Brasil um país sério, tanto que ele teve a chance dele e falhou. O problema é que, como essa massa de pessoas continua, vamos dizer, gostando do Bolsonaro, vários políticos tentam então fingir que amam o Bolsonaro também, pra surfar, né, nesse público e ganhar o apoio dessas pessoas para ver se sobra um espacinho para elas. O Ratinho faz isso, o Zema faz isso, o Caiado faz isso, o Tarcísio fez isso, mas no fim os Bolsonaro falaram, não, vai ter que ser sempre um Bolsonaro. Aí botou o filho para concorrer. E eles ficaram lá chupando o dedo. Eu não vou fazer isso. Eu acho que, por mais que eu perca muito no começo, seja mais difícil falar pro pessoal, olha, você tá apaixonado por um senhor que não é muito inteligente, que não é muito capaz, e as pessoas vão ficar bravas. A verdade, ela vai se estabelecer em algum momento. Em algum momento a paixão passa e fica só a ilusão e aquele sentimento meio amargo de que você se apaixonou pela pessoa errada. Tem até um samba, né? Me apaixonei pela pessoa errada. É isso. Eles vão se tocar uma hora que eles se apaixonaram pela pessoa errada. E a gente estará lá falando o que precisa ser dito e convencendo novas pessoas. Qual é a novidade? Os mais jovens não estão presos nessa paixão estúpida. E a gente está indo muito bem entre os mais jovens. Minhas intenções de voto, de acordo com a Datafolha e Atlas, com as gerações mais novas, geração Z, que falam, ela é bem alta. Então, ou seja, a gente já está conseguindo comunicar para uma geração que não se importa tanto com isso a nossa mensagem. Isso vai fazer com que a gente cresça muito.
E, Renan, você falou um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas elas não se interessam em saber se a pessoa está preparada, se a pessoa que é capaz. Eles simplesmente pegam essa onda e acham que isso é o suficiente. Eles não estudam, não vão atrás para entender o que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer. Eles simplesmente surfam na onda e não param para pensar, para pesquisar, para entender o que está acontecendo. E isso é muito triste, porque daí eles acabam realmente não pensando direito. É porque assim, eu sempre falo assim, ó, você quer gostar do Bolsonaro? Beleza. Agora, saiba assim, que você tá votando porque você gosta dele, porque ele não te apresentou nenhuma proposta. E aí, quando pede por esses fãs do Bolsonaro, ou mesmo os fãs do Lula, me dê uma proposta deles. Ele, a pessoa fica, não, ele não gosta do sistema. É sempre uma resposta genérica. É igual o Lula, eu vou te dar uma picanha. É sempre um negócio meio... isso aqui não faz sentido. Mas no fundo é só uma justificativa pra pessoa se manter apaixonada pelo cara. Faz parte. É meio que falar assim o que o povo quer ouvir, né? Isso. Felizmente. Isso. E eu vi que vocês estão escrevendo o livro Amarelo. Uhum. Qual que é o conteúdo desse livro e o que vocês desejam alcançar com esse livro? O livro Amarelo... Falando em propostas, né? O livro Amarelo é uma iniciativa que nós temos que busca ter propostas para o Brasil, propostas práticas para resolver todos os grandes problemas brasileiros. A gente trouxe um time de pesquisadores ao redor do Brasil, estudantes das melhores faculdades, pessoas que gostam da gente, que foram trabalhar nisso de graça. E aí o que é? Primeiro você tem a iniciativa Livro Amarelo, que a gente chama, que são 6 livros que foram feitos, foram impressos, foram best-seller, os 6 livros, a gente vendeu já bastante deles, e com 6 propostas para o futuro do Brasil, entendimento do que é o passado, propostas para saúde, educação, e isso vai ser depois compilado e transformado num livro só, que aí é o Livro Amarelo, que vai sair em julho, que é o livro da nossa campanha, com as nossas propostas. E aí as propostas que a gente vai defender para o Brasil são as propostas do Livro Amarelo. Muito legal. Isso é bem legal, porque assim, o que a gente fez? A gente não ficou focando, isso aqui é uma proposta de direita para não sei o quê, para segurança. Eu vou dar um exemplo. A China não é um país de direita, definitivamente. A China, ela tem políticas muito interessantes de combate ao crime. Então, eu vou ou não vou usar só porque é chinês a proposta? Agora, um país que você pode colocar, vamos dizer, mais à direita hoje, a Argentina, né? O Milei é um governante de direita. Ele vem fazendo um corte de gastos públicos muito legal. Eu vou chamar, vou falar, o que tem de legal ali? Vou trazer as propostas dele. Eu não vou me importar muito se a proposta é de um país assim ou assado. Eu vou ver se ela funciona e se adapta ao Brasil. Se adaptou, eu vou usar. E eu acho muito interessante isso que você falou, né? Que é uma coisa que vem me chamando a atenção. Todo debate, toda conversa política, parece que não aparece proposta. Só aparece ataque, né? Só aparece essas outras coisas. E sentindo assim, nesse âmbito, você sente que os jovens, eles estão mais interessados nessas propostas? E o que você vê hoje, né, aqui pro Brasil, que você fala assim, não, esse daqui é algo que eu quero, que eu acho que precisa de muito cuidado, mas não tá tendo cuidado? Poxa, muitos assuntos, mas primeiro eu vou concordar com você, eu acho que os mais novos, eles estão mais abertos a uma solução para os problemas deles. Enquanto que as pessoas mais velhas, infelizmente, estão apegadas em gostar de outras pessoas, que é gostar dos políticos. Então tem um problema. É muito mais difícil eu convencer, por exemplo, um senhor de 60 anos aqui no Paraná que gosta do Bolsonaro, ou uma senhora de 60 anos em Pernambuco que gosta do Lula, do que eu explicar para uma pessoa mais jovem uma proposta que resolva a segurança pública. O mais jovem está sendo prático. Ele quer que a gente vá lá e resolva isso, e aí ele topa até discutir o que a gente está trazendo de proposta, ou até discordar. Mas ele quer ver alguma coisa. E os mais velhos ficam assim, não, confia no homem. Aí se o cara é bolsonarista, ele vai falar que Deus tá com o cara. Se o cara é lulista, ele vai falar que, nossa, o Lula gosta do povo. São sempre, não vão trocar coisas genéricas. O que a gente propõe, por exemplo, para várias áreas, são sempre soluções claras, diretas, que vêm com uma pesquisa e com uma tese antes. Então, poxa, o que a gente propõe para a segurança pública? Aumento de pena, sim, mas trazer a tese do direito penal do inimigo, a gente trazer também uma leitura de que quem é a pessoa que comete o crime no Brasil? Poxa, o menino que comete o crime no Brasil é um menino homem, jovem, filho de uma mãe solteira que o marido nunca deu atenção muito pros filhos, tem dificuldade para pagar pensão, essa mãe tem que trabalhar, às vezes ela trabalha 2 empregos ao longo do dia para poder se manter, não deu atenção pro filho, esse menino sem atenção, sem referência masculina, esse menino cai no crime. Isso não é nenhuma leitura minha, isso é basicamente uma pesquisa que a FGV fez, que mostra que 80% dos meninos que estão na FEBEM, eles não têm a presença paterna. Então a gente já sabe quem são os meninos que cometem crime ou que vão cometer crime há alguns anos. Eles já existem. Eles estão hoje morando em bairros mais humildes, eles estão estudando na escola pública e eles não têm a figura paterna
por perto. Esses rapazes a gente tem que identificar na escola, tem que dar treinamento, atenção, disciplina, acompanhamento psicológico, para evitar que eles venham a cometer crimes. Porque mesmo em países como os Estados Unidos, que já tem leis duras, esse rapaz ainda assim comete o crime. Tem uma época da vida, especialmente dos 15 aos 20 e poucos anos, que tem até um monte de comentário, o cara não montou o córtex, não tá com o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, mas a real é o seguinte, nessa fase da vida, é muita testosterona, pouca influência, baixa inteligência, muito impulso. E ali as pessoas tomam decisões impulsivas da mais diversa. A gravidez na adolescência acontece nisso, o cometimento de crime, ações irrazoáveis, tomadas de riscos idiotas. Então nessa fase da vida, se não há um acompanhamento, o jovem erra. E o cara que comete o crime é uma pessoa, no fundo, que cometeu um erro muito grande, um erro de cálculo, seguir os próprios impulsos. Então, a escola tem que ser um lugar de identificação dessas pessoas e de prevenção também. Porque eu volto a falar, mesmo destruindo o crime organizado, a gente vai destruir, aumentando as leis penais, leis de execução penal, a gente vai fazer tudo isso, vai diminuir muito crime. Ainda haverá algum crime. E, em geral, quem comete é esse jovem com esse perfil. Este cara precisa ter uma atenção direta para que ele não cometa os crimes. É exatamente esse caso que a gente viu recente agora, daqueles 4 jovens que cometeram estupro coletivo. Isso, no Rio. No Rio de Janeiro. E eu achei interessante que a polícia até falou assim, quem orquestrou o crime, tipo, como se fosse o mandante, o chefe do crime, era um menor de 17 anos. Pois é. E não tem punição severa pra Pois é. Então, isso mostra muito esse problema grave, que assim, é uma idade em que a pessoa é completamente inconsequente, não sabe, é guiada por impulsos e comete o crime e faz, e nem racionalizou a consequência. Ali essas pessoas precisam ser brecadas. Na verdade, tem uma outra estatística muito interessante. Até os 28 anos é o período que a maior parte dos crimes violentos são cometidos pelo criminoso. O criminoso com mais de 30 anos, ele dá uma acalmada. E depois dos 40 ele acalma muito, né? Então, se a gente impede essa pessoa de, nesse período mais crítico, cometer os crimes, depois ele vai se adequando. Então, nós temos uma faixa de idade que é uma faixa crítica, em que essas pessoas precisam ser abordadas e tem que haver um trabalho com elas para fazer uma prevenção, que vai junto com a lei e com a ordem. Então, o trabalho tem que ser completo. Principalmente, acredito que a base, né? A base ali na escola é muito importante para isso. Existiu aqui em Maringá, na região, teve uma professora que ela queria colocar em prática um livro justamente sobre abuso infantil. Ela queria dar palestra nas escolas, só que ela foi barrada porque o poder público ficou com medo do que poderia acontecer se essas crianças começassem a denunciar, eles não teriam cadeia para todo mundo. Essa foi a fala que teve. Então isso é triste, acontece. E daí a gente também estava comentando sobre planejar, né? Planejamento, fazer plano de governo. Eu comentei hoje cedo, né, que eu fui candidata a prefeita em Sarandi em 2024. Eu montei meu plano de governo, passo a passo, conversei com pessoas que sabiam de cada área, a gente foi montando junto. Só que quando eu ia na rua, ia tentar falar, muitas pessoas não estavam interessadas. E sabe o que acontecia também? Outros candidatos vinham e falavam coisas absurdas que eram impossíveis de serem feitas, e eu com a sinceridade, e outras pessoas trazendo mentiras, e as pessoas caíam. Muito fácil. As pessoas caem muito fácil. É demais. Só um exemplo. Um candidato a prefeito falava, não, que eu vou construir 4 hospitais aqui. Isso não existe. Não tem nem condições para isso na cidade como Sarandi. E as pessoas acreditavam, falavam, não, eu vou votar nele porque ele vai trazer 4 hospitais. E assim, isso tem que acabar, sabe? Essa enganação, essa falta de informação, isso é uma política que começa dentro das escolas. Sim. Assim, esse problema do encanto com o político e o político que cria as propostas mirabolantes começa pela seguinte coisa: em geral, não é nenhum político que cria a proposta. A maior parte dos candidatos no Brasil, pro poder executivo, vai para prefeito, governador, presidente, quem monta as propostas para eles são marqueteiros. Então, o marqueteiro estuda o que o público quer ouvir, inventa umas propostas e joga. E a maior parte dos candidatos a presidente são isso, basicamente. Vem o marqueteiro e fala: olha, o povo quer tal coisa, aí ele joga alguma coisa ali e põe no ar e a pessoa fica, né, legal, temos uma proposta, que é um estudo de marketing. Então os caras entenderam, olha, eu vou te falar qual foi o caso do cara, não conheço o cara, não sei o nome dele, mas é óbvio que foi isso aqui. Eles puxaram uma pesquisa, maiores preocupações da população de Sarandi. Saúde tá em primeiro, perfeito. Então não vamos fazer já que estão muito preocupados com saúde, vamos fazer 4 hospitais. Olha, eu gosto tanto desse tema, eu vou resolver tanto isso que eu vou fazer logo 4. Aí as pessoas, ele vai fazer 4? Eu tô tão preocupado com isso que ele vai fazer, realmente não vai ter problema de saúde. Então é assim que eles criam, é absolutamente idiota. E o problema é que assim, as pessoas caem nessas conversas muito porque também as pessoas não cobram depois da execução disso. Eventualmente um político desses ganha eleição
E a pessoa não cobra, deixa passar. É um ciclo de enganação que se repete de 4 em 4 anos. É difícil. É difícil. É, muito difícil. É muito complicado tudo isso que a gente vem falando, né? E agora, eu tava vindo no Uber e tinha um rapaz que falou assim, olha, eu ouvi esse Renan Santos aí hoje na CBN e tudo mais, ele tem umas ideias boas, umas ideias boas sobre a parte de agronegócio aqui do Paraná, né? Uma visão. E aí eu falei assim, o que eu pergunto pra ele? Ele falou assim, pergunta pra ele o que ele acha, né, do agronegócio aqui no Brasil e comparado com os outros lugares, o que teria que levar daqui do Paraná, né, daqui do Paraná para fora, para os outros estados? Olha, o Paraná tem algumas coisas que são exemplos nacionais. Não só o Paraná, a agricultura do sul do Brasil tem algumas características bacanas. Por exemplo, o associativismo, ou o cooperativismo. O cooperativismo no sul é um negócio muito poderoso. E se tem uma coisa que eu gostaria de levar para o Nordeste, seria isso. As cooperativas, famílias de pequenos e médios proprietários que trabalham em conjunto, juntam a produção, vendem aquilo num lote só. Aí você consegue ter um só trabalho de logística, os caminhões que fornecem que trabalham com a cooperativa, o trabalho com o cliente. Isso é tudo muito bom, muito inteligente. A obtenção de crédito, por exemplo, né? Você consegue racionalizar, inclusive, os gastos. Isso é uma cultura que precisa se expandir e precisa ser levada, e eu volto claro, especialmente pro Nordeste. Inclusive, uma parte disso foi ver os gaúchos que foram lá pro oeste da Bahia. Tem muito gaúcho no oeste da Bahia e levou isso. Um problema que tem aqui na agricultura do Paraná é o problema logístico. Né? Para escoar a produção, acho que vocês têm uma ferrovia. Mas, tirando isso, essa rodovia horrorosa que vocês têm que vai até Paranaguá, que é horrorosa. Como é que pode, assim, uma produção gigantesca? Se eu não me engano, é o segundo ou a primeira área, vamos dizer, mais produtiva do mundo em termos de metro quadrado para produção de agricultura do mundo. E escoando toda essa produção numa rodovia vagabunda que o cara tem que se desviar do buraco, que tem acidente de caminhão. Isso não faz nenhum sentido. Porque assim, não adianta nada você ser altamente produtivo por quilômetro quadrado, por hectare, como acontece aqui, se no fim do dia tem um gargalo que é logístico, os caminhões passando numa rodovia de mão única, né? Isso, assim, no estado como o Pará precisava ter super rodovias para você escoar pro porto, as ferrovias tinham que ser rápidas e ampliadas, esse tipo de trabalho tinha que ser meio óbvio. E o outro problema pro agro do Paraná é o problema fronteiriço que eles têm com essa questão de invasões indígenas na região de Guaíra, região da fronteira mesmo com o Paraguai. Você perder uma propriedade e não conseguir trabalhar porque um índio paraguaio invadiu, isso é piada. E assim, o governo brasileiro permitir isso, que vem um invasor indígena do Paraguai, que ainda recebe Bolsa Família no Brasil, e aí ele vai lá e invade a terra de um produtor brasileiro. Isso tinha que ser assim, o exército brasileiro tinha que metralhar esses caras. Essa é a verdade. Mas é um invasor, invadiu o território nosso. Se o cara invadiu, se fosse nos Estados Unidos, imagina o seguinte, entrou um monte de índio brasileiro e eles foram... propriedade privada. Foram invadir fazendas no Texas. Imagina o que aconteceria com esses caras. Virariam peneira, né? Aqui não, o cara invade e o Estado brasileiro com o STF, não, vamos analisar aí a questão indígena. Que questão indígena? É um paraguaio com um cocar invadindo a terra de um brasileiro. Esse cara tinha que ser basicamente, né, eliminado pelo exército brasileiro. É uma vergonha essa história. Então, esses são pequenos aspectos importantes, mas assim, a agricultura daqui já é muito desenvolvida. O que a gente precisa é não atrapalhar o restante do trabalho. E aí eu deixo um desafio para os produtores paranenses, que é agora como agregar valor nessa cadeia. Como a gente agregar valor para a gente não exportar, por exemplo, o grão bruto. Vamos produzir biocombustível aqui. Tá muita gente falando da ideia do biocombustível que vai para além da cana-de-açúcar, né? Tem biocombustível de milho agora que dá para fazer. Então, como agregar mais valor nessa cadeia? Esse é um desafio muito importante para ter, tá? Porque o Paraná é um estado que cumpre várias etapas de vários ciclos. Aqui tem indústria, aqui tem comércio, aqui tem serviço e aqui tem a agricultura. Ficar na agricultura só na etapa da produção do grão e a exportação para a China é a parte primária. A gente tem que ser ambicioso na construção dessas cadeias. Renan, por que você acha que nós ainda não temos uma malha ferroviária decente aqui no Brasil? A gente vai falar, não, porque uma época escolheram rodovia lá com o Kubitschek, não sei o quê. Isso não responde nada, porque você pode ter as duas coisas, né? E a gente poderia ter as duas coisas. Houve o lobby das montadoras. Um presidente forte poderia ter feito isso. Basicamente, depois do Kubitschek, a gente teve um regime militar, que era um regime em que o poder executivo poderia fazer quase o que ele quisesse. Ele poderia fazer as duas coisas. Optamos por não fazer, e isso cobra um preço muito grande. Depois disso, a gente teve a pior legislação ambiental do mundo. A gente resolveu, talvez, agora com licenciamento ambiental, em que para você fazer uma obra, é um inferno. Eu fui visitar a tal da Transnordestina.
que não venha ser um militante woke nordestina, né? Piada bem ruim aqui, pessoal. Eu espero que Amazônica também, o povo tá reclamando. Mas era uma ferrovia simples, que ligava ali Ceará, Pernambuco e tal. Demorou 20 anos pra ficar pronto. Como é que pode 20 anos pra fazer uma ferrovia simples? Meu Deus. E aí a gente comemorou também o ferrogrão. Nossa! Ferrovia é super simples, é um modal tranquilo. Só que licenciamento ambiental, dinheiro para infraestrutura e abertura de concessões tinha que ser uma coisa que era para ter sido resolvida para ontem. Em tese, desde fevereiro, tá valendo um novo licenciamento ambiental. Tá? Se o governo tiver mais dinheiro para investimento em infraestrutura, tem que tacar grana em ferrovia. Isso facilita muito o trabalho. Assim, barateia demais a produção nossa, pra gente conseguir exportar. Né, tem um modal que, além de mais barato, ele é rápido, ele não tem trânsito, ele não tem mau humor do motorista, não tem nada, não tem acidente no caminho, é super tranquilo. Então, temos que investir nisso. Assim, a ausência disso é apenas entraves burocráticos que a gente criou e falta de dinheiro puro e simples. Eu vejo assim que aqui no Brasil tem um histórico de resistência à reforma fiscal profunda, né? Então, como que você pretende convencer, né, as pessoas, especialmente da classe mais baixa, por exemplo, que depende de auxílios, né, que a redução da máquina pública é o melhor caminho, né? Enquanto os adversários estão querendo, né, aumentar a máquina pública, né? Acho assim, existem muitas pessoas que são humildes, são mais pobres e são muito trabalhadoras, e eu vou falar com elas. Existem outras que são, vamos dizer, pessoas que dependem do auxílio simplesmente para sobreviver. Às vezes uma mãe que mora num lugar no interior de uma cidade que não tem emprego, e se não tiver um auxílio, ela morre de fome. Eu não vejo o problema de oferecer um benefício para essa pessoa. Agora, existem muitas pessoas, que é uma pessoa que está em idade para trabalhar, saudável, às vezes um homem de 25 anos, uma mulher de 30 anos, e ela recebe um auxílio aqui e faz um bico ali. Essa pessoa eu vou botar para trabalhar. Como? Frentes de trabalho. Todo município que tem um percentual de pessoas que vivem de auxílio alto vai ter uma frente de trabalho para trabalhar na parte de infraestrutura. Se vamos aumentar o salário, você vai trabalhar 4 vezes por semana aqui em tarefas que a gente estabelece junto com o governo federal e os municípios, pra gente colocar, vamos botar a galera pra trabalhar, vamos arrumar a estrutura das cidades, né? Ou não quer? A minha pergunta é, não quer? Né? Vamos colocar, e sem problema. Agora, a parte fiscal não passa só por resolver a questão dos benefícios fiscais, benefícios sociais. Tem o benefício social do rico, que é a renúncia fiscal. A gente vai mexer, e custa muito mais do que o Bolsa Família. A gente fala em 500, 600 PI de renúncia fiscal, de toda sorte. O Simples entra nisso, eu não vou mexer no Simples, mas tem muita renúncia fiscal de empresas gigantescas. Tem a Zona Franca de Manaus, que sozinha é 50 bilhões de reais. Essas coisas vão ser mexidas. Então a gente atua nisso. Temos que mexer em super salários penduricados do judiciário, está falando de 15 a 20 bilhões de reais. Super aposentadoria de militar, super aposentadoria do judiciário, estamos falando mais de 20, 30, tô falando por ano, tá? 20, 30 bilhões por ano que a gente pouparia fazendo esse tipo de reforma. Estamos falando de desvinculação de gastos com saúde e educação. Por exemplo, certos municípios não precisam gastar 25% do orçamento deles com educação. Tem municípios que a população é mais envelhecida. Logo, você não precisa gastar 1/4 do orçamento com isso. Então, você desvincula o valor, você pode gastar menos, você pode usar em outras áreas. E aí você consegue fazer o dinheiro sobrar, que é um problema grave que nós temos fiscal no Brasil, porque é tudo muito engessado. Tem a desindexação de certos gastos, como o BPC. Tem também que olhar fraudes que existem em auxílios, do BPC e do Bolsa Família especialmente, em que no BPC você tem gente que consegue... Você consegue hoje um laudo de autista, não, eu sou autista ali. Um cara te dá um laudo, você vai no juiz, pega um BPC, é praticamente um salário mínimo que a pessoa pega por mês, com um laudo. Pô, calma aí, tem muita fraude, a gente tem que cortar essas fraudes, é injusto. Porque quem paga isso no fim do dia é o entregador, é o Uber que você pegou. Aquele Uber que você pegou é um cara que tá ralando, tá trabalhando desde cedo. Se ele me ouviu na rádio de manhã, ele me ouviu desde as 7 da manhã e deve estar trabalhando agora. Esse cara tá pagando auxílio eventualmente ilegal de alguém. Então nós temos que cortar isso, tá? Só receber o auxílio quem realmente precisa, e quem não precisa, vá trabalhar. E a gente ainda vai ajudar o cara a trabalhar. Vai botar pra trabalhar. Agora, o que não dá é a pessoa que trabalha sustentar quem não trabalha. Esse jogo não tá valendo a pena pra ninguém. Ô, Renan, na minha campanha também, o que eu senti na pele, conversando com muitas pessoas, principalmente em bairros bem pobres, é justamente esse ponto. Eu acho que muitas pessoas querem sim trabalhar, e claro que tem aqueles que não querem, que quer receber o auxílio pronto. Só que os que querem, eles estão sem estrutura. Em qual sentido? Pelo menos o que me passaram e que eu vi a realidade. Não tem creche para os filhos, e não tem mesmo, e não tem como irem trabalhar porque não tem transporte público.
absurdo, mas nem o mínimo eles têm pra conseguir. Então eu conversava com as pessoas e falava, mas dá pra fazer, por exemplo, parceria com o Senac, com o Senai, trazer o ônibus até o bairro e dar o curso técnico pra pessoa, dar opções da pessoa poder fazer um curso e trabalhar. Vocês gostariam ou gostariam de continuar recebendo só o bolso e pronto, estão felizes com isso? Não, a gente gostaria. Então existe, né? Existe essa parte da população que quer realmente trabalhar e ter condições, só que muitas vezes ou é uma mãe solo, ou é uma mãe que não tem a condição, né, de ir até o local para fazer esse treinamento ou trabalhar. Mas se der essa condição, eu tenho certeza que muitos sairiam dessa linha aí de pobreza e de ficar só dependendo do benefício do governo. Por isso que eu acho que o Estado tem que ir de maneira efetiva e ativa atrás dessas pessoas. Ele tem que ir, e o Estado tem que começar agora, dado que a gente tá falando assim de uma massa de milhões, né? A gente pode falar que, se não dezenas, quase uma dezena de milhão de pessoas no Brasil que recebem auxílio e que estão assim, se tiver alguma coisa eu posso fazer. Vamos oferecer um caminho. Necessariamente precisa oferecer um caminho. Porque, a gente volta a colocar aqui, se eu for para uma cidade pequena, se estou aqui no Paraná, que é um lugar produtivo, eu fui pro interior do Rio Grande do Norte, eu vi cidades inteiras sem nenhuma atividade. As pessoas passam, às vezes, o dia sentadas na frente da casa, na rua, o vento passando, o passarinho cantando, e nada acontecendo. É desesperador. Um homem jovem nesse lugar, por isso que eles migram, eles vão para outro lugar, porque não tem nenhuma atividade. A gente precisa levar atividade para esses lugares. Até porque o que acontece? Se essa pessoa não consegue ter uma atividade lá, onde estão as famílias, os amigos, as pessoas ao redor delas, elas vão se mudar para uma cidade grande, muito longe, e já vão para uma favela, para um bairro ruim. Essa pessoa vai viver mal em outro lugar. Então, se a gente consegue levar um emprego ou levar algum tipo de trabalho que ajude a estruturar aquela região para lá, aquela pessoa vive lá e vive junto das pessoas que ela gosta. Então, é melhor para todo mundo. Isso é um trabalho ativo. Só que pro governo é muito mais fácil, toma uma graninha e não enche o saco. A real que para muitos Bolsa Família, toma uma graninha e cala a boca. Fica quieto aí. Só que tá, custando muito, e muito para quem trabalha e produz. E dois, você não consegue criar um universo de pessoas que não realizam nenhum sonho na vida, não tem nenhuma realização material. Tipo assim, subsista, coma e sobrevive, e sonha um dia comer a picanha. Por isso que a propaganda Lula da picanha, que é como se fosse assim, essa pessoa já não tá trabalhando, essa pessoa já não tem muito o que entregar, mas um dia ela vai comer um churrasquinho. É isso. Pô, isso não é vida, né? Ninguém tem que viver pensando tão pouco. É isso que tem que ser mostrado, né? Que isso não é vida, que existe vida melhor. Exato. Fica na zona de conforto, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, você falou sobre os super salários, né? E principalmente, assim, a gente vê que eu tinha a ideia, né? A gente tinha a ideia de que, vamos pagar bem, porque daí não tem corrupção. Essa era a ideia, né? Sim, a gente ouvia isso na escola. A gente ouvia isso, né? Sabe desse tempo também? Então, a gente ouvia isso, né? Olha, não, tem que pagar bem para determinados cargos, né? Porque eles lidam com muitas responsabilidades e aí eles não vão ter por que se corromper. Mas o que é que tá acontecendo então no STF agora? Eu vejo que é uma coisa que você fala bastante, né? Bom, assim, o STF é isso, mas se a gente olhar direitinho, o judiciário como um todo é isso, né? Porque olha só, o judiciário inventou uma modalidade do roubo dentro da lei. E como é que funciona? Você falou, olha, se ganhar bem não vai roubar. Bom, eles já ganham 40 pau por mês. Se fora os benefícios, bem, meu Deus do céu. Pra ser um juiz que tem assistente, auxiliar. Então assim, 40 pau, ele já tá ganhando bem. Ele não tá ganhando mal de maneira alguma, o juiz. Desembargador tem motorista, tal. Então tem todas as regalias, beleza. Eles não querem parar aí. Aí eles têm as indenizações, os famosos penduricários, que fazem os gastos deles subirem pra casa dos 100, 150, 200 mil por mês. E falam que não é ilegal. Então ele vai lá e rouba mesmo. Então mesmo ganhando bem, ele rouba. A ideia de que a pessoa não vai roubar porque ela tá ganhando bem é uma ilusão. Porque as pessoas são feitas de status. O cara fala assim, pô, eu sou juiz, eu sou importante aqui, eu vou ganhar quanto que eu quiser. E vocês se adaptem. E ficou por isso mesmo. O STF é meio bizarro, porque além de tudo isso, eles montaram bancas de advocacia com parentes deles que atuam junto com eles. É um absurdo. É um absurdo. A gente tava vendo o caso da esposa do Alexandre de Moraes, né? Mas não é só ela que tem isso. Todos os outros ministros têm. Todos. E tem e não estão ligando. E estão fazendo negócio e a vida tá seguindo. E o que você ouve não, mas contrata aquele escritório que aquele ali é certo. Ainda mais se cair comigo, né? Contrato da minha esposa que se cair comigo eu resumo. O Brasil é um país da impunidade. Né? É bizarro. Né, agora e parte societária em resort, não sei o quê. Desculpa perguntar, eu sou um pouco leiga, né? Mas a pessoa que é do STF, por exemplo, ela pode ter empresas ou não? Por isso que eles colocam parente. Olha, ela definitivamente deveria se desincompatibilizar de tudo que ela faz, porque ser um ministro... Olha só,
supostamente, num regime republicano como o nosso, a Constituição é a coisa mais importante que tem. Ela é a carta que dá regra ao jogo. Sim. Então, o cara que se torna um guardião da Constituição, ele não deveria poder fazer nada além de ser um guardião da Constituição. Recebe um bom salário para isso e trabalha como guardião da Constituição. É uma honra, né? É uma honra. É um trabalho de Estado, vamos dizer, da mais alta... Vamos dizer... não é nem apenas honraria, mas da mais alta responsabilidade que um homem pode ter. Os caras estão lá e vão fazer negócio. Se torna um balcão. Isso é muito baixo. Eles não têm condição de estar naquela posição. Então, lógico que eles tinham que estar descompatibilizados de outras atividades que eles têm. E lógico que os parentes deles jamais poderiam ter nenhum tipo de negócio ligados ao STF. E, na verdade, o STF não poderia julgar nenhum tipo de ação também. Tem ação de empresa rodando. Olha, uma empresa de papel aqui do Paraná tem uma ação que está rodando no STF. Por quê? Isso não pode chegar no STF. Tem que chegar no máximo no STJ. Nos Estados Unidos, apenas 50 ações são julgadas por média no STF deles, na Suprema Corte deles por ano. No Brasil são 8 mil. Meu Deus. E aí que os caras fazem os negócios deles. Então, é obviamente bizarro. Uhum. Pelo que eu tava lendo, não sei se é isso, mas pelo que eu tava lendo, a única que não tem ali empresa, nada vinculada, é a Carmen Lúcia. Não sei se é verdadeiro, mas estava lendo uma reportagem a respeito disso, falando que era a única que tinha empresa ligada no nome. Me parece, ela é mais séria mesmo. Eu tive um pouco de... Não convivência pessoal com ela, mas... ela estava comandando o TSE quando a gente estava montando o partido, e ela foi muito correta conosco. Ela tem opiniões políticas que eu não concordo em alguns temas, ela é um pouco mais da canhota, não muito, mas um pouco mais da canhota, e tudo bem, mas não é uma pessoa, não vi desonestidade da parte dela. O Mendonça não tá indo mal, mas não vai muito longe daí, assim, o resto começa a ter negócios, escritórios com filhos e parentes, é bem difícil. E você falou que é bem sincero, né? E a gente vê isso nas suas redes sociais, né? Você acha que o Brasil vai chegar a ver um impeachment de um ministro do Supremo? Olha, eu duvidava antes, mas eu não tenho... Hoje eu não posso afirmar nada, porque há uma chance de rolar. E só não está mais quente porque, como o caso do Banco Master envolve esquerda e direita, os dois querem abafar o caso. Então essa é a real. Esquerda e direita querem abafar o caso. Então, como eles querem abafar, não tem rua, ninguém tá comprando a briga. Outro dia até o PT saiu convocando no final do ano manifestações contra a corrupção. É só vocês checarem. Eles estavam lá lutando contra a corrupção no Congresso. Aí botou o Caetano Veloso, o cara parecia uma múmia lá. Aquelas músicas que ele canta lá. Botou lá Fernando Abreu, artistas globais, etc., cantando músicas, lutando contra a corrupção. Veio o escândalo do Banco Master, não teve um caminhãozinho de som vermelho mais. Sumiram. O bolsonarismo, eles juraram que convocaram uma manifestação contra a corrupção no domingo passado, retrasado. Chequem o discurso do Flávio Bolsonaro. Era um discurso de campanha. Ele foi fazer campanha. Então eles não querem falar desse assunto, eles querem fingir que esse assunto não existe. O senador Alessandro Vieira, um homem sério, tenho discordâncias ideológicas com ele em alguns temas, mas ele é um homem sério. Ele foi coletar as assinaturas para uma CPI envolvendo o Toffoli e o Xandão. O Flávio Bolsonaro só foi o 29º a assinar. Mas o que isso quer dizer? Ué, com 27 você conseguiria. Então ele esperou conseguir, aí depois ele assinou só para não xingarem ele. A galera da esquerda não assinou. A esquerda não quis entrar. Então, ou seja, bolsonarista e não bolsonaristas, os caras estão tudo... Então é difícil. Dito isso, entretanto, os escândalos são tantos, e a moral tá caindo tanto do STF, que você vai precisar de uma espécie de um bode expiatório. É isso que eu pensei. O bode expiatório era o Toffoli, já ficou pequeno demais. Ele virou um bodinho pequeno, é uma cabrinha. Agora tá precisando do cabrão, né? Que é o Xandão. E é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente gosta muito de falar de história também, né? De saber, de conhecer a pessoa. De que cidade você é? De onde você veio? Qual foi a sua história, assim, de infância pra você chegar aqui? Vamos lá, legal. Bom, eu nasci no bairro da Moca. Um bairro meio típico paulistano, assim. Um bairro parece cidade do interior que as pessoas se conhecem. Bairro que foi de colonização italiana, os italianos que foram pra São Paulo pra ser operário. Eu morava numa casinha pequena, eu era um menino tímido, em geral, uma criança que gostava de desenhos japoneses. Meu ídolo na escola era Ayrton Senna, Jaspion, é dessa geração, né? Cavaleiros do Zodíaco. Depois me mudei pra zona sul de São Paulo, fui pra outro bairro que era Interlagos. E o que eu gostava? Eu era uma criança criativa e meio tímida. Eu gostava de jogar futebol, gostava de ver desenho, ler e tal. Até que eu vou ficando mais velho e começo a gostar de política lá pra 98, quando eu tinha 14 anos. Comecei a acompanhar de verdade. E como eu gostava muito de história,
era talvez um assunto que eu mais gostava na escola. Assim, não tinha um ano que eu não tirava 9 ou 10 em história no colégio. Eu sempre ia muito bem. Gostava de escrever também. A história que ainda não se mistura com política, né? Então, quando eu fui prestar vestibular para passar na FUVEST, para mim foi natural. Eu falei, preciso passar num curso, por exemplo, de direito, porque eu vou ficar falando coisas de humanas. Eu gostava muito de humanas. E aí, quando eu entro na faculdade, tudo muda para mim. Que era um universo que tinha vários... É muito difícil entrar na faculdade da USP, uma faculdade concorrida. Sim. E tinha muitas pessoas muito inteligentes. E eu falei, nossa, isso aqui é uma competição. E aí tinha as disputas pro centro acadêmico, que é o 11 de agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E aqui eu via várias caras muito capazes, muito inteligentes. Via várias pessoas que foram presidentes do centro acadêmico, ou que estiveram lá 5 anos antes, já no governo, no então governo Lula. Outros tinham participado do governo Fernando Henrique, outros viraram empresários. Eu falava, nossa, achei muito legal a competição. Eu falei, quero participar disso aqui. E aí eu comecei a participar dessas atividades políticas na faculdade, de uma maneira primeiro meio lúdica, né? Tipo, criava um partido, fazia eventos e tal. E depois eu comecei a concorrer ali com o pessoal. Foi nessa mesma época que eu montei banda, comecei a compor. Assim, o período da faculdade, pra muita gente, as pessoas se perdem na faculdade, né? Olha lá, entrou numa faculdade pública, virou um maconheiro, ou a menina, tem aquela coisa das mulheres da federal, a menina entra bonitinha na federal, depois ela vira uma feminista louca. Tá muito falando sobre isso ultimamente. Tá mesmo. Né? Mas tem solução, né? Você passou por lá sem virar nenhum dos dois, né? Eu passei. Testemunho. Mas assim, eu sei que essas coisas acontecem, entendeu? Sim. Porque em qualquer período que você tira a pessoa do núcleo familiar dela e coloca num outro grupo de amigos e pessoas, a pessoa vai desenvolver outras coisas, né? Sim, a questão principalmente se o núcleo familiar é muito fechado. Sim, muito repressor. Então a pessoa vai querer descobrir um mundo ali. Ali pra mim, no período da faculdade, como eu não mudei de cidade, eu morava em São Paulo e a faculdade era em São Paulo, não era ali, vamos dizer, uma grande mudança, mas pra mim foi um ambiente muito competitivo e com pessoas muito inteligentes que eu pude conhecer. E ali eu dei um grande salto em tudo, em coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu comecei a fazer. Eu descobri que eu tinha uma grande habilidade de organizar grupos, organizar pessoas ali na faculdade, organizar eventos, falar em público. Daí vem a habilidade pra montar o partido. Foi. Não, tanto que eu posso falar, tudo que eu fui aprender, essas coisas eu aprendi em 2003, 2004, 2005, quando eu participava dessas coisas na faculdade. Todas essas habilidades depois eu usei pra montar um movimento em 2014, né? 10 anos depois. E as mesmas habilidades eu uso hoje no partido. No fundo, é só uma continuidade de algo, pra mim, pelo menos, que eu aprendi naquela época. E era um ambiente muito, muito bom. Querendo ou não, várias pessoas importantes saíram dali. Então, foi um período legal, também cheio de desventuras. Fui traído por amigos, todas aquelas aventuras de faculdade que definem o seu caráter, né? E no final eu nem terminei a faculdade, eu larguei a faculdade e quis trabalhar, porque eu me via, assim, eu tomei um golpe interno na chapa. E eu era muito bobinho, era muito ingênuo, era um menino ingênuo, bobão. Ixi, isso é o que mais acontece. E aí, desistiu da política? Eu desisti. Eu jurei, falei, nunca mais eu vou ficar mexendo com isso na minha vida. Vou ser empresário. E aí eu comecei a trabalhar com amigos, depois trabalhei com meu pai, e aí eu comecei a entender um pouco de recuperação de empresa. Depois eu falei, quero aprender a tocar metalúrgica, quero aprender. E eu fui de um setor pro outro, fui em um mercado muito arriscado, que você pegava empresas quebradas, assumia a dívida delas. E aí eu comecei você vai pegando experiência, vai crescendo. Aí fui morar na Bahia, volta, conheci o mundo, cheguei a ter um período que eu ganhei dinheiro, isso com 24, 25 anos. Aí viajei, conheci vários países, se abre a cabeça também, vê, o Brasil tá muito pra trás em tudo. Quando eu volto, isso já pra 2012, 2013, eu já morava em São Paulo novamente. Aí vem aquelas manifestações de 2013, né? Aquelas manifestações... E aí, ao mesmo tempo que elas acontecem, aconteceu um fato pra mim que foi muito importante, que foi tinha um grupo de policiais que atuavam na região de Jundiaí, ali em São Paulo, onde meu pai trabalhava. E aí na empresa do meu pai, eu trabalhava com outra, que era na mesma cidade, mas em outro lugar. Eu tava visitando ele, e aí do nada apareceu a polícia civil com uma foto do meu pai e falou, esse senhor tá aqui, tá preso em flagrante por tráfico de droga. Aí o quê? Meu Deus. Aí deram uma tarefa no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha, tirado de um armário aleatório, assim, ninguém entendeu nada. Aí me botaram numa sala e falaram, o bicho pegou pro seu pai, chama teu advogado aí, a gente pode resolver isso lá na delegacia. Levaram meu pai detido. E aí eu fui pra delegacia com o advogado e eles queriam 300 mil reais. Meu Deus. Era um achaque. Aí eu tinha 30 mil reais. Na hora, assim, aí paga, mas você fica devendo, você tem que pagar 30 pau por mês. E aí
Eu falei, não, assim, eu já queria mudar a minha vida, não queria ficar morando no interior. Eu já tava muito cansado do que eu tava fazendo. E eu sentia que eu não me realizava, e aquilo que eu aprendi da política ficava o tempo todo voltando na minha cabeça, né? Eu ficava, eu queria voltar a fazer as coisas que eu gostava na faculdade. Aí eu já falei, quer saber, eu vou me arriscar. Eu falei, eu vou prender esses policiais. E aí eu falei com a corregedoria, grampearam meu telefone, eu separei um dinheiro numerado, eles tiraram foto da numeração do dinheiro. E aí eu falei, vou entregar esse dinheiro, então, né? Vou pagar a parcela do achaque da polícia. Polícia com o tráfico junto. E aí, quando eles foram lá pegar o dinheiro, a corregedoria da polícia tava lá e prendeu todo mundo. E aí prendeu os policiais, prenderam o traficante que trabalhava com os policiais. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Falei, agora quer saber? Eu vou correr todos os riscos. Você perdeu o medo. De tudo. Eu falei, vou correr todos os riscos. Agora dane-se. Porque eu tava ameaçado de morte pela polícia e pelos bandidos, né? E era tão criminoso o negócio que depois, quando eu fui na audiência que eles pediram habeas corpus, o juiz perguntou, você se sente seguro? Eles levaram todas as polícias civis de Jundiaí e região ali. E os policiais civis estavam apoiando os policiais criminosos. Pra gente ver assim que também a gente não pode ficar idolatrando muita coisa, que no Brasil tem crime em todas as áreas. Eu falei, não, mantém esse cara preso. Os caras me olhando feio pra caramba. Eu falei, não vou sair vivo daqui. Mas continuou. Aí dali a gente montou o MBL e aí eu tô, desde esse dia dessa operação policial até hoje, eu tô vivendo a vida meio que, assim, tomando riscos e um atrás do outro. Então, a gente tá arrumando briga com o Comando Vermelho, com o PCC, com o Centrão, com o PT, com todo mundo. E vamos nessa, e vamos ver até onde vai. Ô, Renan, e é por isso também que você defende medidas drásticas contra o crime organizado. Sim. Isso também deve ter te levado, né, a pensar Óbvio, nisso. óbvio, porque assim, imagina você tá trabalhando normal, tinha clientes que a gente tava visitando a empresa no dia, aí de repente vem um vagabundo de um policial trabalhando com um traficante e prende teu pai, joga teu pai no chão pra tomar uma grana tua. Esses caras tinham que morrer. Por mim não tem essa coisa de perdão, sabe? Quem perdoa não sou eu. Por mim, eu queria que eles morressem. É real. Eu não tenho nenhuma dó desses caras. E me dá uma raiva, o cara que fez, chama Ricardo, o policial. É um daqueles caras que usam anabolizante, tudo bombadão. O meu maior prazer foi quando eles foram pedir o habeas corpus, ele tinha ficado na cadeia uns dias, aí perdeu toda a massa muscular dele, né? Tava todo caído lá, né? Com a cara, eu falei, né? Tá bom aí, né? Ficaram pelo menos 2 anos na cadeia. O que é pouco. Um cara desse tinha que ficar 15 anos na cadeia, pelo menos. No mínimo. Por isso que tem que defender realmente esses aumentos de pena, melhorar o Código Penal, de processo penal, porque realmente a impunidade é muito grande, né? Então eles têm coragem de fazer coisas bizarras porque nada acontece, eles sabem disso. Sim. Eu achei interessante que você falou que você trabalhou um tempo com recuperação de empresas, né? E isso traz um conhecimento muito bom para você, né? Na área política. Porque, por exemplo, os Correios está com um recorde, né, despencando aí, um prejuízo tremendo. E é tão contrastante, que é uma coisa que me impacta, porque ao mesmo tempo o sistema de entrega de todos os outros estão aumentando, né? E o Correio indo para água abaixo. Você, como que é? Você é a favor da privatização? Sou. Você acha qual que seria o caminho aí para o Correio se você chegasse... Não, o Correio é privatizar. É o pessoal que defende o Correio estatal. Fala, não, mas olha só, os Correios, assim como algumas linhas aéreas, tem uma função também, se ninguém quer mandar carta, ou ninguém quer atender com o serviço de Correio, sei lá, correspondências que vão para Amapá, que é muito distante e que dá prejuízo, tudo bem. O Estado pode assumir algumas linhas deficitárias e tá ok. Isso não quer dizer que o serviço com tudo não tenha que ser privado. Isso não altera. Dá pra você, vamos suprir algumas... Igual tem linha aérea, tem voos no Brasil que são subsidiados, que o Estado vai meio que bancar, porque as empresas vão ter prejuízo. Voos que vão lá, um voo que vai sair de Roraima vai pra Brasília, né? Um voo local Roraima-Manaus. Esses voos ali, no fim do dia, vão ser deficitários, mas você precisa ter pra você conseguir integrar o país. Os Correios, mesma coisa, e a gente assume o problema. O que eu quero dizer é que isso não tem que justificar a existência de uma estatal, como falam. Ainda mais uma estatal muito ineficiente como essa. E não é um serviço que, vamos dizer, que é de grande dificuldade. O mundo inteiro é cheio de empresas de entrega e você consegue colocar a competição nesse setor. Só que eles mantêm ainda, vamos dizer, monopólio em certos serviços e esse monopólio precisa terminar. Então, assim, uma ou outra empresa, não vejo problema nenhum de manter algumas empresas que funcionaram historicamente como estatais e que não podem apenas ser sucateadas. A Embrapa funcionou. Vamos manter a Embrapa funcionando? O que não pode é sucatear a Embrapa. A Embrapa ajudou a criar o agro brasileiro, a conexão dela com as universidades que trabalham com agricultura no Brasil, a Exalc, que tem em São Paulo, a Viçosa em Minas Gerais. Maravilhoso, legal. Agora, faz sentido Correios? Não faz.
Então tem várias empresas brasileiras que simplesmente, empresas públicas, têm que deixar de existir. Tem uma empresa de energia nuclear no Brasil que não tem nenhuma, ela não serve pra nada. Ela é uma empresa que é um prédio lotado de funcionário público que não faz nada, que não tem nenhuma relação com Angra e que só fica vivendo de lobby. Você vai no mesmo prédio que quem alugou escritório foram chineses e russos. Isso ninguém comenta. E tem uma folha gigantesca, milhões e milhões são gastos com uma empresa que não serve pra nada. Você falou de energia nuclear, me lembrei de um assunto antes da gente encerrar o programa: guerra no Irã. Como você enxerga que isso vai afetar o Brasil, principalmente em relação ao petróleo, as refinarias, a gasolina, o diesel? Há um impacto, eu não sei se esse impacto ele vai ser estrondoso, como falaram, mas haverá um impacto. Só que, eventualmente, esse impacto pode até, para a balança comercial brasileira, que hoje ele está produzindo petróleo para exportação, pode até ser positivo para o Brasil, em alguma medida. Eu não acho, entretanto, que esse conflito ele vai terminar cedo. Né? O Irã não é a Venezuela. O Irã, por mais que tenha tomando um pau aí nessa guerra, como todo o regime, ainda tá de pé. E você, para ter uma derrubada do regime, você depende das pessoas no Irã conseguirem derrubar, né? Você tem uma rebelião que funcione. Por enquanto não funcionou, né? E o a rebelião dentro do país. Dentro do país. As pessoas estão protestando lá dentro do Irã há meses a fio. E elas precisam de mais do que apenas um bombardeio aqui e ali para terminar com o regime. Por mais que a liderança do regime tenham morrido. O que os Estados Unidos e Israel estão deixando claro pro regime é: se vocês continuarem enchendo o saco, eu vou matar outro. Então, mataram o Khamenei, que era a grande liderança lá. Os parentes dele, ainda morreu o Ahmadinejad, que foi o chefe de estado deles há por algumas vezes. Então tem um recado. Então, quanto tempo essa liderança, quanto tempo essa elite vai durar? Se durar muito tempo, essa crise tende a perdurar. A gente tá falando de uma crise que envolve já a Rússia, que tá em guerra, tem sanções, o Irã. Todo mundo sabe que eles manobram, né, pro petróleo deles ir por outros caminhos e chegar e serem vendidos, mas em alguma medida isso vai gerar uma escassez, isso vai gerar algum problema. E pode atingir, consequentemente, o Brasil, sim, né? Sim. O Lula falou que a gente vai ter que aumentar as forças armadas aí. Acho que ele tá temendo agora. Eu vi. Você acha que é necessário? Eu acho que isso faz parte da campanha de marketing que ele tá fazendo, porque por causa do que aconteceu na Venezuela. Porque ele enfrentou o Trump, o negócio lá das sanções, aí ele ficava falando: soberania, o Brasil é soberano. Não soberano nada, não é soberano porcaria nenhuma. E aí, como ele viu que aconteceu isso na Venezuela, que derrubaram o amigo dele, Maduro, aí ele fica, né, não, vamos vender aqui que eu sou um líder nacionalista, então eu vou armar o Brasil. Ele não tem credibilidade com as Forças Armadas. 2, o PT sucateou as Forças Armadas. E 3, ninguém enfrentou o verdadeiro problema das Forças Armadas, que é o seguinte: todo o dinheiro que vai para as Forças Armadas vai para pagar folha, e folha especialmente de general. O Brasil tem muito mais general do que qualquer outra coisa. Todos aqueles salários, aqueles benefícios, aquelas para os familiares. Exato. Então você tem que fazer uma reforma no nosso universo militar, para que o orçamento que vai para lá vá para equipamentos também, para treinamento de verdade, porque vai precisar. O mundo que tá vindo aí é um mundo que você vai precisar estar militarizado. Só que o PT vai encarar esse problema, mas nem a pau, isso é só discurso eleitoral. Você acha que o medo dele tá ligado com os Estados Unidos querer declarar que o PCC, o Comando Vermelho, é terrorista? Porque daí tem aquela prerrogativa de que se os Estados Unidos, ali com o Marco Rubio, intervindo, decretar, né, que o Comando Vermelho, o PCC, eles são terroristas, isso dá direito de uma invasão? Não dá. Por exemplo, porque tem esse comentário que as pessoas falam, né? Eu vi um movimento deles se unindo lá. Tem, assim, por exemplo, os Estados Unidos e a comunidade internacional consideram o ETA, um grupo na Espanha, terrorista. O IRA na Irlanda é considerado terrorista. E você não viu interferência, sabe? Os Estados Unidos mandou aviões na Espanha para estourar o País Baixo, explodir. Esse argumento deles é um argumento que vai começar a gerar uma pressão que justifica uma maior, vamos dizer, participação americana no nosso continente. Isso é verdade. Porque eles estão querendo botar o pé no continente, eles vão criar os argumentos. Agora, nós estamos deixando eles criarem os argumentos. Porque a verdade é que nós deveríamos estar fazendo isso que os Estados Unidos estão fazendo. Quem deveria destruir o crime organizado na própria terra éramos nós. E quem deveria estar resolvendo isso na Bolívia, na Colômbia, no Equador, era no Brasil. E os Estados Unidos que resolvam no máximo o México, que é vizinho deles. A gente que devia estar fazendo isso. Né? É óbvio. Só que assim, o Brasil não fez a lição de casa. A América Latina virou um problema americano agora. Eles vão querer aumentar, vamos dizer, a interferência local. Isso é um fato dado. Eles começaram a olhar... Eles têm interesses próprios, né? Lógico. E porque agora a China chegou muito perto deles. A China estava na América Latina. E os Estados Unidos, vamos voltar a mandar aqui. E por mais que o argumento seja certo, porque eu acho que temos que destruir, todo mundo sabe, temos que destruir o Comando Vermelho do PCC, a gente tem que entender que quem tem que fazer isso somos nós.
Então, antes do Trump vir com qualquer brincadeira, um acordo de cooperação internacional, o Brasil tem que ir lá e eliminar. Quem tem que eliminar somos nós. Por isso que eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer ganhando a eleição do presidente é destruir os caras. E falar, destruir. E galera, os Estados Unidos querem ganhar agora vocês fazerem uma cooperação com a gente pra gente ir na Bolívia. Vamos chamar eles pra ir na Bolívia. Não vou chamar eles pra vir no Brasil, vou chamar eles pra ir na Bolívia, Equador. E vou falar real, eu estive nos Estados Unidos, eu tive reunião com membros do governo Trump, gente que inclusive trabalha no Pentágono. Eles adorariam ver um Brasil forte nisso, mas um Brasil parceiro deles. Só que eu falei também, pra você ser parceiro, você tem que ser parceiro. Né? Hoje a China compra produto brasileiro. O Brasil, em grande medida, ele exporta algumas coisas industrializadas para os Estados Unidos, mas ele não tem acesso ao verdadeiro mercado americano. Vamos fazer uma parceria braba, de longo prazo, entre o Brasil e os Estados Unidos? Vamos jogar junto militarmente, geopoliticamente, economicamente? Aí você assim, então o Renan ganha a eleição que a gente conversa. Então, pra fazer coisa isso mesmo. A gente tem que fazer a lição de casa, né? Pra não ter intervenção aí de fora, né? Pois é. Gente, nós estamos chegando no final desse programa. Se você gostou, já compartilha com muita gente, né? Curte aí também, segue nosso canal TV Unindo Propósito aí no YouTube, né? Quero dar um grande abraço para todo mundo que tá assistindo. E agradecer você pela visita, né? Por ter vindo aqui, arrumado um espaço na agenda hoje, né? Para estar aqui nesse podcast. Foi uma surpresa muito agradável, né, Simone? Com certeza, Renan, obrigada pela sua participação, foi uma honra tê-lo aqui, poder entrevistá-lo, desejo um sucesso na sua carreira política e para finalizar o programa, deixa aí umas palavras para o povo do Paraná. Povo do Paraná, vou aqui olhando para a câmera, vocês são um povo muito trabalhador, 4º PIB do Brasil, mesmo não sendo a 4ª população do Brasil, já é o estado mais importante do sul do Brasil, naturalmente um dos estados mais importantes do Brasil, mas vocês vão perceber uma coisa, vocês são importantes, vocês são mais ricos do que a média do Brasil, vocês são trabalhadores, mas vocês não mandam no Brasil como vocês deveriam. Tá? Então tem algo de muito errado que faz com que as cidades do Paraná sejam incríveis, muito boas, a agricultura do Paraná seja incrível, Curitiba seja uma baita capital, as cidades aqui pro interior sejam incríveis também, e ao mesmo tempo vocês mandam o seu dinheiro para a União, para o governo federal, e ele redistribui para outros estados que são pouco produtivos. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês votam nos seus deputados e senadores, eles estão se preocupados em fazer o dinheiro ficar aqui para que você tenha uma estrada para o Paraná? Eles estão preocupados em fazer o dinheiro ficar aqui para você ter infraestrutura de saneamento básico e energia? Aumentar a malha ferroviária? Ou eles estão indo lá para Brasília gravar vídeo e falar que estão enfrentando o comunismo? O que eu mais vejo é deputado do Paraná indo lá enfrentar o comunismo. Enquanto isso, tem um deputado do Maranhão, ele não tá indo enfrentar o comunismo, ele trabalha lá pro governo comunista do Maranhão. E ele vai e toma o teu dinheiro, leva pra lá, e você acha que tá enfrentando um inimigo imaginário. Cara, a esquerda é um adversário, todo mundo sabe disso. Só que você não vai enfrentar ela sendo uma caricatura, você tem que ser efetivo. Tá na hora do Paraná e o paranaense olhar para si próprio como uma força, e enquanto força, cuidar dos próprios interesses, igual o paulista precisa cuidar dos próprios interesses. E só assim você vai se fazer respeitado e vai fazer o seu peso econômico ser respeitado no Brasil. Da maneira como tá hoje, você só vai pagar a conta, mas você nunca vai escolher como o dinheiro vai ser gasto, tá? Então, força política não é showzinho, não é vídeo engraçado. Eu não vim aqui te agradar, falar coisas que você quer ouvir, tipo, é isso aí, estamos todo mundo junto aqui pelo Bolsonaro, que eu sei que muitos de vocês são bolsonaristas. Não, mas eu tô te dando um remédio amargo e falando que você não quer ouvir, pra ver se você desperta e use a sua inteligência e sua capacidade, que são especiais, volto a falar, um estado muito especial para beneficiar o Paraná e as pessoas que trabalham e produzem no Brasil. Vocês têm um papel muito grande para tornar o Brasil um país sério. E esse é o meu recado para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Renan, que é pré-candidato à presidência do Brasil. Um agradecimento também à Biomagistral Farmácia de Manipulação, à Savori Temperos e também ao McDonald's. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Ingamar de Marialva. Meu nome é Simone Martini e nos vemos no próximo programa. É isso mesmo, gente. Até semana que vem. Tchau.